Depois que o Homem-Aranha decidiu que precisava de terapia, Peter esperou um grande psiquiatra renomado da cidade chegar em casa de uma das suas conferências e rapidamente entrou pela janela enquanto o homem assistia TV, no mesmo segundo perguntando se eles poderiam conversar sobre a grave crise de identidade que ele estava tendo. E depois que o psiquiatra começa a pensar no quão famoso ele ia ficar se conseguisse curar o Homem-Aranha, ele imediatamente pede pro Peter ficar à vontade, e Peter faz o que ele falou, se deitando no teto para desabafar, começando assim a explicar que já não sabia mais quem ele era e que com o tempo, várias versões novas dele mesmo continuavam aparecendo do nada, já fazendo o médico sorrir de orelha a orelha, pensando no quanto ele ia lucrar com aquele maluco. E depois que o doutor pergunta quantas versões do Homem-Aranha já existiram e Peter responde que era complicado explicar, Peter fala pra ele olhar bem os seus braços e de repente mais 4 braços extras surgiram dele do nada, já deixando o psiquiatra completamente chocado, perguntando como aquilo era possível. Porém, depois que o Homem-Aranha diz que ainda tinha muito mais pra contar, Peter começa a falar sobre como seu bom e velho traje vermelho e azul uma vez do nada ficou preto e branco e como isso confundia a mente de qualquer super-herói. E antes que o psiquiatra pudesse falar algo, Peter de repente começa a crescer loucamente e acaba mostrando outra versão sua, se transformando no Hulk-Aranha. O terapeuta então pergunta frustrado se aquilo era alguma brincadeira, mas depois que Peter agarra ele pela camisa e joga o terapeuta no sofá, perguntando se aquilo parecia falso, o doutor se levanta de novo, dizendo que acreditava, e apesar dele até achar que endoidou vendo que o Peter sumiu, Homem-Aranha só estava mostrando mais outra versão sua, a aranha microscópica. Peter então segue mostrando ao médico várias outras transformações pelas quais ele já passou ao longo dos anos, e depois que ele chega até a mostrar sua versão porco-aranha, o psiquiatra afirma que aquilo realmente era uma crise de identidade, mas que provavelmente a maior parte de tudo ainda era a imaginação dele, deixando então o Homem-Aranha bastante ofendido por ser chamado de maluco e obrigando ele a tirar uns jornais do bolso, com um deles anunciando que o Duende Verde morreu e com outro anunciando que ele voltou à vida no dia seguinte, deixando claro que ele não estava imaginando nada. Peter então fala também sobre como a sua tia May sempre estava à beira da morte, até um dia que ela morreu de fato, mas depois de alguma forma voltou à vida de novo, ou então da própria Mary Jane, que já foi a sua namorada, uma vez foi a sua esposa grávida, mas de repente voltou a ser só a sua amiga. Mas depois que o Homem-Aranha reclama que já não sabia mais o que era real e se vira perguntando se o psiquiatra ainda estava ouvindo, Peter acaba vendo o doutor sair correndo desesperado e cancelando a consulta por causa de uma emergência, mas só pra ser revelado logo depois que o psiquiatra na verdade foi falar com o seu próprio psiquiatra, dizendo que tudo deu errado quando o Homem-Aranha entrou na sua sala.